Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Em várias citações, o Talmud fala das fases da vida, como nascer, crescer, morrer e ressuscitar. Enfim, uma etapa não pode estar desconectada da outra. E para todas elas existe o tempo de Deus. O livro de Eclesiastes tem um texto muito conhecido a respeito disso quando afirma no início do seu 3º capítulo: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. A sabedoria da vida muitas vezes reside no fato de estarmos atentos aos sinais que o Eterno nos envia e percebermos a relevância do momento em que estamos passando. Muitas coisas que nos ocorrem são relacionadas com eventos passados e vão conectando nossas histórias. Quer um exemplo disso? Josué, capítulo 4, versículo 19, nos diz: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do 1º mês, e acamparam-se em Gilgal, no lado oriental de Jericó. O que tem de significativo no dia 10 do 1º mês? A Torá conecta essa data com a saída dos filhos de Israel do Egito. O cruzar do Jordão ocorre justamente no mesmo dia de outro evento histórico. Êxodo capítulo 12, versículos 2 e 3 nos dizem assim: Este mês vos será o principal dos meses, será o 1º mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O episódio do cordeiro que foi separado para o primeiro Pêssar, sinalizando que a redenção estava próxima, ocorreu exatamente no mesmo dia em que os filhos de Israel cruzaram o Jordão, 40 anos depois. Naquela ocasião, o Eterno também estabeleceu uma lei, Êxodo 12, 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará, e a observará e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Quando os filhos de Israel cruzaram o rio Jordão, o texto em Josué capítulo 5 descreve que ele circuncidou ao povo, que havia nascido durante os 40 anos de peregrinação, pois nenhum deles havia sido circuncidado. Aí, só então, ele celebrou o primeiro Pêssar com eles ali no Gilgal, e então cessou de cair o maná sobre o povo. É interessante observar como hoje as pessoas estão distantes da Torá. Muitos celebram as festas judaicas, o Pêssar dentre elas, estando incircuncisos, passam por cima dos mandamentos de Deus, acreditam que com isso estão agradando ao Criador. O Pêssar está descrito em muitos momentos da história de Israel, e quase sempre conectado com a obediência e o temor, e a libertação de um período de pecado. Por exemplo, no período dos reis, surgiram vários que andaram em desacordo com o que o Eterno havia ordenado e fizeram mal aos olhos de Deus. Depois, surgia na sequência um que procurava restaurar, e isso aconteceu com o rei Josias, que purificou o templo, restaurou e renovou a aliança com o Eterno, após um período de profanação que havia sido instaurado pelo rei Manassés, filho de Ezequias. Ainda antes de Josias reinou Amon, filho de Manassés, e Amon também praticou idolatria. Se lermos o 2º livro de Crônicas, a partir do capítulo 34, vemos a respeito disso. E aí diz no início do capítulo 35, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa, no 14º dia do 1º mês. E estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou a servirem na casa do Senhor. Como nós animamos as pessoas a servirem a Deus? Se a gente fizer o que é certo, se a gente obedecer, se a gente celebrar as tradições e as festas judaicas como descritos pelo povo de Israel. Se queremos servir a Deus de verdade, é preciso nos reconectarmos com a história judaica, com a Torá, não permitindo que a lei divina seja profanada e os mandamentos ignorados.
É bom celebrar as festas, mas celebrar corretamente, conforme a Torá e as tradições nos mostram. Mas para isso é preciso aprender, e só se aprende tendo tempo com o Eterno e a sua Torá, diariamente, se possível, e eu sei que é possível, com mais do que 5 minutos para Deus. Shalom.